Em relação ao sistema genital masculino, é um órgão como feminino, no sentido de reprodução humana, tem início na puberdade, né? E aí tem seu término lá na terceira idade, e aí vai variar de indivíduo para indivíduo, né? Tem órgãos externos, órgãos internos, e a gente vai falar um pouco mais agora do sistema genital masculino. Então, o conceito de reprodução é a capacidade do ser vivo gerar outro ser vivo com as mesmas características. Então, o sistema genital é o encarregado pela reprodução, que é sexuada, realizada por gametas, cuja união vai resultar o zigoto, ponto de partida para a formação de um novo ser vivo. Na espécie humana, a reprodução necessita de dois indivíduos, um macho e uma fêmea, né? Um sexo masculino e um sexo feminino. Assim, o sistema genital masculino é responsável por introduzir o líquido fecundante, o sêmen, nas vias do sistema genital feminino durante o ato sexual de indivíduos maduros, né? Então, deve-se ressaltar que a atividade reprodutora é muito limitada. Na verdade, ela é limitada em certos períodos de vida. Inicia-se na puberdade, e aí alguns indivíduos 8, 9, 10 anos de idade, nessa média, né? E atinge seu clímax na fase adulta e decresce com o avançar da idade. A gente sabe que hoje, com o avanço da medicina, por exemplo, no sexo masculino, o uso de sildenafil, vardanafil, tadalafila, que são medicações para impotência, né? Como no caso do sexo feminino, reposição hormonal, uso de substâncias como lubrificantes, isso aumenta, né, a perspectiva com o avançar da idade do ato sexual. Lembrando que a reprodução humana, no sentido de clínicas de reprodução humana, também auxilia pessoas de idade mais avançada à gestação. Mas a gente sabe que quanto maior a idade, mais as chances de insucessos, né? E quanto mais a idade, também maiores complicações de gestação. Aí vamos lá. Órgãos genitais masculinos. Podemos esquematizar em gônadas, que são órgãos produtores de gameta, que no caso do sexo masculino são os testículos. Vias condutoras de gametas, que no caso as vias espermáticas, são as vias percorridas pelos espermatozoides desde o local de produção até sua eliminação. Túbulos e ductos dos tecidos epidídimos, ducto deferente, ducto ejaculatório e uretra. Órgão de cópula, ou seja, vai penetrar nas vias genitais femininas, possibilitando a introdução dos espermatozoides e o pênis. Glândulas anexas, cujas secreções vão facilitar a progressão dos espermatozoides nas vias genitais. Vesiculares seminais, próstatas e glândulas bulbo. Os órgãos genitais masculinos a gente encontra estruturas eréteis. No caso aí são tecidos especiais que se enchem de sangue, ocorrendo então o aumento do seu volume. São os corpos cavernosos e o corpo esponjoso do pênis, né? Órgãos genitais externos são aqueles visíveis na superfície do corpo. Pênis e escrotos que alojam. A gente tem um corte aí sagital mediano dos órgãos sexuais masculinos, e aí a gente vê órgãos internos e órgãos externos. E nessa visão mais colorida, mais rica em estruturas, né, a gente consegue ver tudo bem mais detalhadamente. Os testículos são órgãos produtores dos espermatozoides e que a partir da puberdade produzem também os hormônios e a testosterona, né, que são nas células de Leydig, né, que aí lá produzem esse hormônio masculino, que aí no caso é a testosterona. Tá bom? São órgãos pares, ovoides, facilmente palpáveis no interior do escroto, onde o esquerdo está em geral mais abaixo do que o direito, mais inferior, certo? Uma coisa que eu também queria trazer para vocês, eu já vi muita gente, principalmente na internet também, muita gente falando, dizendo bolsa escrotal. Não existe bolsa escrotal, escroto já vem de bolsa. Tá bom? Então, o termo mais correto é escroto. Tá bom? Desenvolve na região renal e migra e se aloja no escroto. Então, os testículos se formam, por aquilo que pareça, na nossa vida intrauterina, perto dos rins e migram até externamente o escroto. A patologia criptoquídea é a patologia de quando não se observa a descida desses testículos, que pode ser os dois ou nenhum dos dois.
bom? Apresenta extremidades, os polos superior e inferior, duas faces, medial e lateral, duas margens anteriores. É revestido por uma membrana fibrosa, túnica albugínea. Delicados septos dividem incompletamente o testículo em lobos cuneiformes, lobos do testículo. Os ápices desses lobos convergem e formam o mediastino do testículo, tecido fibroso. Nos lobos localiza-se o parênquima do testículo, constituído de túbulos seminíferos, contorcidos, onde ocorre a espermatogênese. À medida que se aproxima do ápice do lobo, torna-se retilíneo e tornam-se túbulos seminíferos retos. Estes se anastomosam, ou seja, se juntam formando a rede de testículo, e dessas redes formam-se os túbulos eferentes dos testículos, que penetram na... E aí eu vou mostrar na imagem daqui a pouco, tá bom? Além da túnica bugínea, o testículo apresenta uma túnica vaginal com lâminas visceral e parietal, músculo liso e cremaster, certo? Esse músculo cremaster, ele é importantíssimo porque, como a espermatogênese tem uma temperatura específica, durante o frio, o músculo cremaster se contrai, fazendo com que o testículo fique mais próximo ao corpo. Para manter a temperatura de espermatogênese. E no calor ele se dilata, né, para manter essa temperatura. Então, na cavidade virtual do saco seroso da túnica vaginal existe uma camada capilar de líquido lubrificante. E o excesso a gente chama de hidrocele. Os espermatozoides são formados nos túbulos seminíferos e são impulsionados de forma passivamente para o depósito no epidídimo, reservatório do espermatozoide, onde são ativados e aí permanece a ejaculação. O epidídimo é uma estrutura alongada em forma de C, situada contra a margem posterior do testículo. Os espermatozoides são armazenados até o momento da ejaculação. Descreve-se cabeça, corpo e cauda, são as três partes do epidídimo, certo? Os ductos eferentes retos e dos testículos tornam-se tortuosos ao penetrarem na cabeça do epidídimo, cuneiformes cujos ápices estão voltados para o testículo. Cada ducto eferente termina na frente da base de um lobo ou do ducto do epidídimo. Na cabeça e no corpo chegam milhões de espermatozoides que passam por um processo de seleção chamado espermiografia fisiológica. Aqui, o ducto deferente ele sobe, né, cauda, e aí vai ficando reto, formando o ducto deferente. Aqui eu trouxe o músculo cremaster, né? A face espermática interna, o epidídimo aí, de forma íntegra, o testículo, a pele do escroto. E aí o ducto deferente é a continuação da cauda do epidídimo, origina-se no reservatório do espermatozoide e os conduz até o ducto ejaculatório. O ducto deferente é um tubo longo que se descrita as seguintes partes: funicular, escrotal, inguinal e pélvica. Então vamos lá: funicular, escrotal, inguinal e pélvica. Pelo canal inguinal também passam as artérias, veias, linfáticos e nervos. Ao conjunto dessas estruturas, inclui o ducto deferente, dá-se o nome de funículo espermático. No caso da mulher, é ocupado pelo ligamento redondo do útero e por alguns filetes nervosos. É uma região fraca, podendo ocorrer hérnia ou herniações inguinais. No caso aí, muito comum no sexo masculino. Tem cerca de 30 cm de comprimento, termina unindo-se ao ducto da glândula seminal para formar o ducto ejaculador, que esse canal deferente é o canal, principalmente essa região aí escrotal, onde acontece a secção, ou seja, o corte para fazer a vasectomia, aquele procedimento cirúrgico para extração. O ducto ejaculatório é formado pela junção do ducto deferente com os ductos da glândula seminal, das vias condutoras dos espermatozoides e a porção de menor dimensão e de calibre reduzido. Quase todo o seu trajeto atravessa o parênquima da próstata e vai desembocar na parte prostática da uretra, junto ao colículo seminal. Então, o ducto ejaculatório, no caso, o ducto deferente, vai se unir, olha aí a conjugação, a convergência deles, com a glândula seminal, o ducto ejaculatório, e aí a função da glândula seminal é produzir um líquido seminal que ajuda, o espermatozoide na sua função de reprodução. A uretra é comum para a micção, a próstata a gente vai ver lá na frente, é comum para a micção e para a ejaculação com cerca de 20 cm, inicia no óstulo interno da uretra, a gente viu lá em sistema urinário. Na bexiga urinária atravessa sucessivamente a próstata, o assoalho da pelve e o pênis.
terminando o ósseo externo da uretra. Identificamos 3 partes na uretra masculina: parte prostática, membranosa e parte esponjosa. A parte prostática apresenta pequena saliência com líquido seminal de cada lado. Na parte esponjosa, adjacente ao ósseo externo, há uma porção conhecida como fossa navicular. E as glândulas seminais são bolsas sacriformes, ou seja, como se fossem vários saquinhos, tá bom? Situadas na parte posterior inferior da bexiga urinária. Cada vesícula seminal consiste de um túbulo enovelado. Inferiormente torna-se estreita e reta para formar o ducto excretor, que se junta ao ducto deferente para constituir o ducto ejaculatório. O sêmen consta de espermatozoide e componentes líquidos. A função deste último é ativar os espermatozoides e facilitar a progressão dos mesmos através das vias de passagem. Ou seja, no caso dos espermatozoides, eles são produzidos nos testículos, nos túbulos seminíferos, vão para o epidídimo, cabeça, corpo e cauda e vão se juntar com os líquidos, né? Ou seja, os líquidos que vão constituir o sêmen. Então, na ejaculação, o que é que a gente encontra? A gente encontra espermatozoide, a gente encontra um líquido seminal e um líquido prostático. Esse líquido seminal e o líquido prostático que dá condições de viabilidade. Então, no caso, o canal vaginal é muito ácido, então eu tenho uma acidose muito alta na vagina e ele tem um líquido mais alcalino, né? Eu tenho outras substâncias, frutose, que ajuda para dar energia a esses espermatozoides, né? A próstata é um órgão pélvico ímpar situado inferiormente à bexiga urinária e atravessa toda a sua extensão pela parte prostática da uretra. Consiste basicamente de músculo liso e tecido fibroso, mas contém glândulas. A secreção prostática junta-se à secreção das vesículas seminais para constituir um líquido seminal, né? Então, na próstata, descreve-se como base superior um ápice antero-inferior, além de lóbulos direito, esquerdo e médio. No idoso, é comum um aumento, que a gente chama de hipertrofia prostática, né? Um aumento patológico causado pela dificuldade de esvaziar a bexiga. A secreção, ela tem a função de lubrificar a uretra para, primeiramente, alcalinizar a uretra masculina. Como ela tem a função dupla de micção e ejaculação, então o líquido da glândula bulboretrais para alcalinizar durante o ato sexual para que aconteça a reprodução. Ou seja, então durante o ato sexual, no caso o sexo masculino, ou ele faz a micção ou ele ejacula. Não tem como fazer as duas funções ao mesmo tempo, né? E aí o corpo se prepara fazendo o que? As glândulas bulboretrais alcalinizam o canal da uretra para evitar diminuição de espermatozoides no ejaculado. O pênis, que é um órgão masculino de cópula, normalmente flácido, mas quando os seus tecidos lacunares se enchem de sangue, apresenta-se túrgido, ou seja, o processo de ereção. Basicamente formado por 3 cilindros de tecido ereto, corpos cavernosos e corpo esponjoso. Os corpos cavernosos fixam-se por 2 extremidades posteriores, o ramo do pênis e os ossos da bacia, isquio e pubis, no caso aí. O corpo esponjoso apresenta 2 dilatações, uma anterior, que é a glande, e a outra posterior, que é o bulbo do pênis. O pênis apresenta uma raiz e um corpo. A primeira é fixa, compreendendo os ramos do pênis e o bulbo. O corpo do pênis é a parte livre, pendente e recoberta de pele. Os ramos são continuados pelos corpos cavernosos e o bulbo é continuado pelo corpo esponjoso. Em suas terminações anteriores, dilata-se para constituir a glande do pênis. O frênulo do prepúcio é uma prega mediana e inferior que passa de sua camada profunda para a adjacência e órgão da uretra. Olha aí, a glande do pênis, o corpo esponjoso, os corpos cavernosos, né? A fixação aí no ramo, né? O bulbo do corpo esponjoso, aí o centro tendíneo do períneo, o músculo esfíncter externo anal, e aí vem a parte óssea, né? O ramo do isquio pubis e tuberosidade isquiática. A composição anatômica aí, ó, pele, veia dorsal profunda, túnica bugínea, aí os corpos cavernosos, né, que se enchem de sangue durante o ato sexual, a uretra e o corpo esponjoso, né?
E aí também temos outra imagem da próstata, corpo cavernoso. O escroto é uma bolsa situada atrás do pênis e abaixo da sínfise púbica, dividida pelo septo do escroto em 2 compartimentos, cada um contendo um testículo. A ráfide do escroto é aquela estrutura como se fosse uma sutura, uma estrutura mediana, né? Então o escroto apresenta várias camadas, entre elas as quais a pele e a túnica de dardos. A túnica de dardos é constituída essencialmente de fibras musculares lisas. O aspecto varia de acordo com o estado de contração e relaxamento. Frio e calor, principalmente pelo músculo que é master, que eu disse no começo da aula, né? Que aí ele auxilia para propiciar a espermatogênese, né? Quando está com frio, ele se contrai para os testículos ficar mais próximo do corpo para a espermatogênese. E no calor,